todos que estão conosco nessa noite e os que também estão nos acompanhando pela internet. Que todos possam ser bem-vindos a esses estudos, a essa palestra de hoje. E eu estava lendo um livro do Divaldo, de Joana de Ângeles. Esse livro, ele tem muitos capítulos, assim, e um deles me chamou muito a atenção. Então, eu trouxe um trechinho para dividir com vocês todos. Ele diz assim, é do capítulo 4. Claro que eu não tirei tudo, eu tirei algumas coisas para a gente dividir juntos, né? E ele diz assim, pensamento é bem-estar. A força dinâmica geradora que mantém o universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se comparar o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar. Não somente daqueles que o cultivam, assim como daqueles que o cercam. Então, Jesus já sabia dos pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo. Jesus trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da autêntica fraternidade e da nobre compaixão. Então sempre nós estaremos pensando, nunca a gente para de pensar. Inclusive alguns estudiosos, eles afirmaram, nesse livro mesmo do Divaldo, que em torno de 95 mil pensamentos a gente emite a cada 24 horas. Então, ainda tem mais um trechinho assim que eu achei interessante, que frisava no livro, que dizia assim: lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões e negatividades. Então isso nos arremete assim, como é bom a gente tentar pensar positivo, vibrar no amor, porque o pensamento, se ele for um pensamento bom, um pensamento que te eleve, um pensamento que nos traga bem-estar, como diz no título do livro, né? Se o pensamento nos traz bem-estar, com certeza ele é um pensamento bom. Ele vai nos trazer energias positivas, energias que nos vão nos renovar. E os pensamentos, eles são antes das nossas atitudes. Então, quando emitimos pensamentos bons, com certeza nossas atitudes serão boas também. A gente sabe que vivemos dias, momentos assim, atravessamos turbulentos. Então isso eu acredito que é para que a gente reflita o quanto a gente pode fazer o nosso dia melhor, se levantarmos com a prece, né, conversando com Jesus, e também emitirmos em nossa mente, procurar trazer as energias boas, um pensamento de amor, um pensamento que vai te trazer naquele dia algo que te agregue, que te deixe bem, porque a partir dali tu vai sair dali, tu vai trabalhar com mais alegria, porque tu já saiu de casa emitindo uma energia positiva, né? Se ficar em casa também vai transmitir aos familiares uma energia boa, vai irradiar uma luz. Bom, mas é com esse pensamento que eu convido a todos a fechar os olhos nesse momento e agradecemos por podermos estar aqui nesse momento, dividindo
essas palavras que nos agregam, que Jesus sempre nos repassa para que a gente possa nos esclarecermos cada vez mais. Que a gente possa ter aqui neste momento pensamentos positivos de amor, emitir energias que nos renovem, que nos transformem, que tragam para nós todos aquilo que necessitamos tanto, que é a paz, que é a harmonia dentro de cada um de nós, para que a gente possa seguir em frente na busca do nosso próprio melhoramento. Agradecer ao Mestre Jesus o amparo divino que sempre temos dele. Agradecer aos trabalhadores que nos acompanham sempre, que nos guiam, que nos dirigem, que nos dão a direção, nos mostram o caminho. Agradecer a essa casa imensamente pelos trabalhadores que aqui estão neste momento conosco. E damos por abertos os trabalhos de hoje de palestra e paz. Com muita gratidão, que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós, trazendo a tranquilidade, a serenidade, o amor necessário aos nossos corações. E é sempre com essa alegria dentro do coração que a gente se encontra aqui novamente para mais um dia de, eu digo assim, não digo de palestra, mas uma troca de conhecimentos, porque como aprendizes que somos do nosso Mestre, a gente está constantemente em busca. E o capítulo que hoje me coube aprender é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nesse capítulo tem uma passagem que está em São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que deva ser conhecido, que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, eu penso que falar da história de Jesus exige muito conhecimento, exige uma busca, né, compreender, e isso não me cabe. Mas o que eu posso trazer como ensinamento, aquilo que eu aprendo nos dias de hoje, são os ensinamentos de Jesus, que é isso que fica gravado em nós, porque Jesus, o médico das nossas almas, ele não trabalha para um povo ou para uma religião, ele trabalha em nossos corações, para o espírito imortal que todos nós somos. Então, muitas vezes, os seus ensinamentos, eles foram não muito compreendidos pelas pessoas, porque eram gente simples e humilde. Então, Jesus falava assim por parábolas, tipo contando uma história sobre o seu dia a dia, a fim de que os seus ensinamentos entrassem no coração. Eu vejo por mim o quanto eu gosto de uma história, porque é uma coisa que nos faz refletir, e isso a gente vai passando adiante, e é assim que vai se propagando os ensinamentos de Jesus, a Boa Nova, através daquelas parábolas de Jesus que ele vai contando e vai fixando no nosso coração e vai nos fazendo refletir o que será que Jesus queria nos dizer, o que ele queria nos dizer. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas acima, onde todos que entrem possam enxergar a luz. E hoje eu compreendo que essa luz é tudo aquilo que a gente consegue assimilar e adquirir e auxiliar, não negar ao outro aquele conhecimento daquilo que a gente hoje consegue compreender e captar.
e dar uma direção para as pessoas. Porque às vezes a gente, como a gente, né? Eu tenho uma passagem que sempre me chamou muita atenção, que diz, que Jesus dizia, não jogue pérolas aos porcos. Mas eu vos digo assim, porque eu agradeço, bendito seja aquele que jogou as pérolas, aquele lamaçal que eu me encontrava, aquele lamaçal da minha ignorância, de achar que todos e tudo era culpado pela minha infelicidade, que tudo conspirava contra mim. E então eu não conseguia entender essa verdade que me libertou através desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que o amor dele transcende a tudo, transcende a qualquer tipo de amor que a gente possa imaginar, porque ele toca em nossos corações, ele nos faz refletir e ver e conhecer a verdade, essa verdade que liberta a nossa alma, os nossos corações de toda aquela ignorância que até então a gente vinha se deixando levar, julgando os outros. Não, porque hoje eu estou assim, porque tu é o culpado. E não, hoje eu vejo, não, eu sou o herdeiro daquilo que eu escolhi. Eu sou o herdeiro daquilo que até então eu achava que era correto, mas que pela minha ignorância, por não conhecer esse amor divino que toca os nossos corações, e o quanto eu poderia ter colocado a minha luz e auxiliado aqueles que já passaram pela minha existência. Quantas vezes eu deixei de estender a mão por causa que eu pensava assim, não, o problema é dele, não é meu. Então ele que resolva, eu tenho os meus problemas. Mas hoje eu vejo o quanto é necessário a gente ter os pés firmes na terra e as mãos abertas para servir, as mãos sempre prontas para erguer aquele irmão que junto conosco está e seguir aquela caminhada. É essa a luz que Jesus vem nos ensinar e não quer que a gente negue a ninguém. A luz do servir, porque é para isso que aqui nós estamos. Nós não estamos sozinhos para cumprir uma missão só. Às vezes a gente até pensa, não, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condições, eu ajudo. Mas qual de nós não tem em nós a condição de auxiliar? Quantas vezes passaram por nós, irmãos, necessitados de uma palavra, necessitados de um carinho, necessitados muitas vezes de um bom dia, um sorriso. Quem é que não tem isso dentro de si? Quem é que não tem esse amor suficientemente grande a fim de amparar, esse amor que ergue, esse amor que faz a gente iluminar-se? Porque à medida que a gente vai se iluminando, as situações aparecem, o trabalho aparece. É como aquela fonte, onde tu é uma pequena vertente e que tu acha que nunca vai conseguir ser um poço. E aí tu vai aprendendo, tu vai aceitando, tu vai se questionando, tu vai refletindo e aceitando essas verdades que o Cristo veio nos ensinar, que é a nossa moral, a nossa conduta, a nossa transformação. Porque é só isso que o Cristo veio nos ensinar. Ele não veio nos ensinar a ser poderosos, a ser orgulhosos, mas ele veio com amor e com humildade, mostrar a todos que nós temos a condição de mudar. Tudo está em nossas mãos e a vontade é nossa. E os caminhos às vezes são bem difíceis. E às vezes até mesmo os apóstolos diziam, Senhor, por quê? Por que que tu oculta? Por que tu fala por parábolas a essas pessoas, a esses irmãos, se eles às vezes não conseguem compreender? E Jesus dizia, porque quando eu conto uma história, eu fixo no coração de cada um as minhas verdades, porque é o cotidiano de cada um. Jesus refletia, Jesus, ele era
sábio em tudo que ele dizia, em todos os seus atos, em todos os momentos. Ele não falava de pesca a quem era agricultor, ele não falava de arado a quem era pescador, ele não falava de modo tão simples àqueles que eram os doutores da lei e que se achavam acima de todas as verdades. Jesus sabia como ninguém abordar o coração de cada um, como ele aborda os nossos corações hoje. Então, até mesmo de seus discípulos, às vezes ele ocultava as verdades, porque também não era o momento. E os seus discípulos questionavam. Por que para nós tu fala de forma mais direta e não a eles? É porque eles ainda estão num estado de criança, que estão aprendendo. Então, cada coisa tem que vir com o seu tempo. Por isso que as verdades vão acontecendo conforme a busca, conforme a compreensão e a necessidade de cada um. Hoje nós temos mais condições de compreender essas parábolas. Claro, cada um tem a sua maneira de compreender e de entender, mas as verdades de Jesus são sempre as mesmas. As verdades que não nos deixam sair do caminho. As verdades que nos dão a certeza de que nós estamos num caminhar correto e que daqui não queremos mais sair, Senhor. É isso que você implantou em nosso coração. É esse desejo incessante de servir e de auxiliar e de trabalhar contigo, Senhor, nessa caminhada tão linda de amor, de regeneração, que é para onde nós hoje estamos nos caminhando. Porque se às vezes a gente pensa, o outro não está fazendo a parte dele, então não tem por que eu fazer também. Mas Jesus não nos pede que façamos grandes coisas. Ele pede que a gente se ame, que a gente se respeite, que a gente não deixe de passar aquilo que a gente aprendeu. Às vezes, muitas vezes, a gente tenta falar a quem não quer ouvir. Mas como eu disse, bendito seja aquele que jogou pérolas onde eu me encontrava no lamaçal. Porque cedo ou tarde essa verdade veio a mim. Ela floresceu no meu coração. E ela brotou com uma intensidade tão grande que não me vejo mais sem Jesus. Eu tenho Ele em mim e sei que Ele está comigo, assim como está com todos nós. Jesus disse, vós sois deuses e somos deuses. Tanto é que na palavra Deus está a palavra eu, ou não eu, eus. Eu, tu, nós, todos somos deuses. Em todos nós brilha a centelha divina do amor, da esperança. Então é essa luz que Jesus deseja que a gente passe. Porque triste daquele que abre o verbo para trazer a infelicidade, para trazer a desesperança, o caos, a perturbação. Quando é tão bom a gente passar para o outro uma palavra de amor, de conforto, de solidariedade, porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, Senhor. A gente quer trabalhar contigo na tua seara, levando seus ensinamentos adiante, levando a consolação e esclarecimento. É isso que você veio nos ensinar. É essa sua luz que iluminou o nosso mundo, que iluminará sempre. E não se terminará, porque nós somos eternos. É essa sua consolação de que nada termina, que tudo segue. Que independente de estarmos aqui no corpo carnal, independente de atravessarmos o além-túmulo, a gente segue evoluindo, a gente segue trabalhando, a gente segue aprendendo. E a gente não se distancia, Senhor. Para que alegria maior, o que nos causa mais dor, mais sofrimento, do que saber que a gente foi tirado de nós um ente querido. E que hoje essas verdades de que tudo continua, nos traz uma alegria tão grande no coração de saber o reencontro vai haver novamente. Nós vamos nos reencontrar, nós vamos poder ter a oportunidade de muitas vezes estar junto novamente com aqueles irmãos que às vezes por ignorância a gente magoou, por ignorância a gente feriu, ou ele também nos feriu.
E hoje a gente enxerga, através dos nossos trabalhos, o quanto é grandioso essa oportunidade de saber que nada se perdeu, que tudo foi um aprendizado, e o quanto a gente errou e o quanto a gente não deseja mais errar. O quanto a gente quer amar e ser amado, semear a semente do bem em todos os corações, porque como é triste ferir alguém, seja com pensamento, seja com palavras, seja pelo orgulho, seja pela falta de compaixão, de misericórdia. Tudo isso que é contrário às leis divinas do nosso Pai. Esse Pai que pela misericórdia nos coloca hoje, todos nós aqui juntos, para que a gente tenha essa oportunidade de trabalhar juntos e seguir em frente, de nos reconciliar e nos amar e iluminarmos cada vez mais através desse conhecimento, que essa doutrina bendita, esclarecedora, que é a doutrina espírita. Não desfazendo nenhuma religião, porque todas são importantes, conforme a nossa evolução. Todas elas nos vêm no momento necessário, a compreensão de cada um. E hoje essa compreensão, ela se tornou tão grande que a gente respeita. A gente já não briga para querer forçar uma coisa que é um fato, que está aí e que vai ser a única religião, que é a única doutrina que vai predominar todos os corações, porque é a busca que todos nós incansavelmente estamos à procura desse amor que cura, desse amor que salva, desse amor que revigora, desse amor que une os povos e que não traz tanto sofrimento nem tanta dor. Porque eu posso pensar assim, meu mundo está tão bom, mas o outro está desabando. Mas ele tem que passar por aquilo ali. Mas assim como o nosso mundo está bom, ele também pode desabar. A gente tem que ter o amor e a misericórdia em nossos corações, porque aquilo que às vezes, de repente, em nossa existência está tão perfeita, ela deixa de estar perfeita. Porque ela tem que seguir um curso. Porque a consolação que nos dá hoje é saber que toda essa dor, esse sofrimento é necessário, a gente sabe que é. Mas o nosso amor é maior que tudo, porque ele abraça todos os povos, hoje todas as religiões, e não permite mais, Senhor, que sofram, que chorem, porque a gente está abraçado e unidos pelo amor. A gente não quer mais ver desgraça, a gente não quer ver mais tristeza nem desesperança. A gente quer estar contigo, Senhor, através do nosso pensamento, através do nosso coração, mesmo sem poder fazer nada materialmente falando, mas rogando a Ti, Senhor, que ilumine a todos esses corações necessitados do Teu amor. Permita-nos, Senhor, permita-nos que nunca mais nos deixamos cair no lamaçal da nossa ignorância, que a gente siga em frente, firmes e fortes, confiantes, carregando a nossa cruz, sabendo que cada um que aqui está, cada um desses irmãos que caminham na humanidade, eles necessitam de Ti, Senhor, necessitam da Tua luz, essa luz que abençoa, que ilumina e que dá coragem de carregar a cruz com fé e com a certeza de que isso tudo passará, que tempos melhores virão e que essa dor e esse sofrimento tudo terá fim um dia, porque é para isso que caminhamos, Senhor, cada um fazendo a nossa parte, cada um buscando a sua compreensão, buscando nos seus ensinamentos esse amor que toca os nossos corações e nos faz sentir felizes hoje, Senhor, por não praticarmos mais esse mal que nos julgávamos os poderosos, os donos do mundo, e nos julgávamos melhores que qualquer um, e que hoje sabemos, Senhor, que estamos iguais, que hoje caminhamos lado a lado, não só terras, mas céus também, nos amparando e nos auxiliando mutuamente, porque onde eu consigo me modificar, aonde eu consigo
colocar a luz sobre o candeeiro um pouquinho mais alto, eu consigo iluminar aqueles que eu estou enxergando e também aqueles que eu não enxergo, Senhor. Então, fortaleça-nos sempre no teu amor, fortaleça-nos sempre na fé, sempre na coragem, Senhor. Que tudo que nós tivermos que passar, a gente tenha consciência de que é necessário, porque nós buscamos esse caminhar, nós buscamos e hoje nós carregamos a nossa cruz, confiantes em Ti, Senhor, confiantes que nós vamos conseguir vencer, porque Tu estás com nós e nós estamos contigo. E o Pai zela por todos. E sobre nós estão muitos corações que nos amam e que vibram e torcem pela nossa vitória. Mas com certeza, Senhor, com certeza, as nossas mãos estão unidas pelo amor, pela fé, pela certeza, pela confiança e pela lealdade que a Ti estamos ligados. E que chegaremos finalmente àquele mundo de regeneração, aquela fraternidade universal que liga povos, raças, que liga todos nós em igualdade, independente de posição social, que nos traz hoje em nossos corações a compaixão e o amor necessário para caminharmos, Senhor. Porque a gente chegou num ponto que não adianta mais. Não adianta mais a gente querer ser orgulhoso. Não adianta mais a gente querer negar essas verdades que estão escritas na nossa consciência. Não adianta mais a gente acusar ninguém pelo nosso fracasso, pela nossa tristeza, pelo nosso não avançar. Porque o avançar é de cada um. Mas que possamos saber sempre respeitar o limite de cada um, regar, plantar a semente e regar, mas jamais violentar os corações que ainda não conseguem chegar a Ti. Porque como dizem nossos irmãos queridos que nos ensinam, aquela criança que ainda sofre, chora e se rebela, é um coração sofrido, necessitado de carinho e de amor, necessitado que alguém chegue ao fundo do seu coração. Porque se somos realmente poucas formiguinhas caminhando, tentando avançar, e muitas são as cigarras que não conseguem ainda buscar essas verdades, o trabalho e a necessidade do auxílio e o caminhar e o servir. Mas com certeza o momento deles também chegarão. Essas cigarras que cantam e que hoje não acreditam ainda nessas suas verdades, elas florescerão, elas abrirão a sua consciência, e aí, em vez de muitas cigarras, teremos muitas formigas trabalhando e seguindo em frente, carregando cada qual a sua missão, que seja pequena, que seja única, que seja só um sorriso que possa dar a alguém. Isso aí já conforta, isso aí já ajuda, já auxilia, já levanta. Mas que jamais, a partir de hoje, a gente consiga abrir o nosso verbo para trazer uma tristeza, uma desesperança, uma intemperança. Que a gente se pode nas nossas palavras, que a gente cuide, para que, ao invés da gente colocar o irmão na obscuridade, a gente consiga iluminar os seus caminhos. É esse o propósito dos ensinamentos do nosso Mestre. É essa luz sobre o candeeiro que nós devemos levantar cada vez mais alta. Porque se a gente guardar para nós essas verdades, se a gente pensar assim, eu sei o que eu devo fazer, e o outro que busque também, a gente não está auxiliando. A gente não está iluminando aqueles que junto a nós se encontram. Então, queridos irmãos, esse estudo de hoje foi o que eu consegui compreender, porque falar de Jesus é tão sublime e às vezes a gente até nem se acha tão digno de falar de Jesus perante o amor que Ele tem por nós e por tudo que Ele viveu para que hoje a gente conquistasse essa redenção. Mas
a alegria que a gente sente em nosso coração é enorme, a felicidade é enorme, porque a gente tem a certeza de que tudo está no seu lugar. A gente tem a certeza que a gente vai sofrer, que a gente vai chorar, que a gente vai sentir saudade, que a gente vai passar por dificuldades, mas a gente tem certeza que a gente já não vai ser mais esses aflitos que se debatem acusando Deus por tudo que nos acontece. A gente vai ter a certeza no nosso coração que tudo depende de nós, que se erramos, erramos. Erramos por ignorância, erramos por desconhecer, mas que hoje essa luz do nosso Divino Mestre que está em nossos corações, em nossa consciência aflorada, nos dá a condição de modificar tudo isso aí, de seguir em frente, carregando, como diz nossos irmãos, a bandeira do amor e da caridade, que é a bandeira de Jesus, do nosso Mestre, da humildade e do servir sempre. Porque para quem quer servir, o trabalho sempre tem. Os momentos aparecem, as circunstâncias aparecem, mas cabe a nós a boa vontade. Então, é com meu coração cheio de alegria que eu agradeço por esse ensinamento que hoje eu obtive e que espero sinceramente que ajude a muitos irmãos a também tocar o seu coração. Mas a gente tem que compreender que o que mais toca o coração não são as palavras, que as palavras são necessárias para que a gente aprenda. Mas o que vai fazer a mudança, o que vai transformar o mundo é a atitude de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte, por mínima que seja. Não esperemos ter dinheiro, não esperamos ir de casa em casa, bater, porque quando a gente quer trabalhar, o serviço vem até nós. As palavras vêm até nós, palavras não nos faltam, e também não nos faltam os corações que necessitam do nosso amor, do nosso consolo, do nosso carinho, do nosso esclarecimento. Com aquilo que nós já aprendemos, nós podemos trabalhar em muito e auxiliar Jesus nessa seara bendita de luz e de renovação das nossas almas. Jesus, nosso médico divino, aquele que cuida de todos e que espera o momento de cada um de nós. Muito obrigada e que Deus e Jesus nos abençoe, hoje e sempre na nossa caminhada. Queridos irmãos, depois dessas palavras que só podemos dizer que só temos gratidão em nossos corações, convido a todos que quiserem a fechar os olhos e vamos convidar o Mestre Jesus para que Ele possa ir até os nossos lares, para que Ele possa lá iluminar, levar o consolo a todos aqueles que necessitam, levar a paz, levar todas as energias que precisamos para seguir em frente, com fé, com amor, com muita luz. Também queremos te convidar, Mestre Jesus, para que todos aqueles que necessitem de ti, que ainda caminhando no mundo, perdidos em seus medos, em seus erros, em suas ignorâncias, que eles possam alcançar a sua luz divina, que eles possam sentir que não estão sozinhos, que possam ser auxiliados, amparados, conforme cada um necessitar. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todas as crianças que ainda não têm um lar, os orfanatos, que também possam receber todo o amparo divino. Sabemos que não desampara ninguém, que todos recebem de ti tudo o que necessitam para essa caminhada evolutiva. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que retornam à casa espiritual, que ao chegar possam ser recebidos com todo o amparo necessário, uma mão estendida,
Que Jesus ilumine a todos. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que ao retornar à carne chegam novamente na terra, que aqui ao chegar possam encontrar os lares com amor, lares estruturados, mas se assim não for, sabemos que também cuidará de todos. Mestre Jesus, pedimos por todos que sentem na pele neste momento, são assolados pela doença, que possam receber de Ti neste momento o amparo necessário para conseguir a sua cura física, mas também espiritual. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, pelos enfermeiros, pelos médicos, que cuidam com carinho, que zelam de todos, que necessitam tanto de cuidado. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos os nossos governantes, que eles possam ter a consciência, que eles possam pôr a mão no coração, olhar a humanidade com mais zelo, ver que a humanidade necessita tanto de cuidados, que possam zelar por todos, que possam expandir suas mentes e seus corações. Agradecidos por tudo que temos, agradecidos por tudo que recebemos, agradecemos por esse amparo que a casa, nossa irmã, nossos trabalhadores, todos dedicam a todos nós que aqui estamos e que também em casa, nesse momento, nos assistem, possam estar todos irradiados com a luz divina do Mestre Jesus.